Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje será de ciências. E a nossa aula de hoje é a continuação da nossa aula anterior de ciências. Vocês se lembram que eu falei com vocês sobre o sistema reprodutor e que ele é dividido em sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino? A gente conheceu na aula anterior o sistema reprodutor masculino e na aula de hoje nós iremos conhecer o sistema reprodutor feminino. Vocês vão conhecer a partir de agora quais são os órgãos do sistema reprodutor feminino e qual a função de cada um deles. Então vamos lá. O sistema reprodutor feminino produz os gametas. O que são os gametas? São chamados popularmente de óvulos. Então toda vez que você ouvir falar nos óvulos femininos, você sabe que é o quê? São os gametas que são produzidos pelo sistema reprodutor feminino. E também, além dos óvulos que são produzidos no sistema reprodutor feminino, alguns hormônios que regulam o surgimento de características secundárias e o ciclo menstrual também acontecem dentro desse sistema. Essa estrutura, assim como o sistema genital masculino, também apresenta os órgãos reprodutores internos e os órgãos reprodutores externos. Vamos lá. Os órgãos reprodutores internos são aqueles que ficam dentro do corpo humano. E os órgãos reprodutores externos são aqueles que ficam para o lado de fora do corpo humano. Os órgãos reprodutores femininos externos. Vamos lá. A porção externa do sistema reprodutor feminino é formada pelo clitóris e por dois conjuntos de lábios que encobrem essa região, ou seja, que cobrem, né? Ficam cobrindo essa região e a entrada do canal vaginal. Vamos então conhecer cada um deles. Aqui nós temos o desenho indicando os órgãos da parte externa do sistema reprodutor feminino. Que órgãos externos são esses? Nós temos os grandes lábios, olha aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Os grandes lábios são essas partes aqui, ó. Essas duas partezinhas aqui que eu fiz essa linha são os grandes lábios. São duas pregas de tecido adiposo e conjuntivo cobertas por o quê? Por pele. Então, são essas duas partes cobertas de pele do sistema reprodutor feminino que são conhecidas como grandes lábios. Temos também os pequenos lábios. São duas pequenas pregas finas situadas entre os grandes lábios, ó. Temos os grandes lábios aqui e os pequenos lábios aqui, que são menores que os grandes lábios. Por último, nós temos aqui, ó, o clitóris. Tá vendo? Estou circulando aqui para vocês verem. O clitóris é uma estrutura altamente sensível, ele é bem sensível, mas também é rica em vasos e nervos e formada por tecido erétil. Agora nós iremos conhecer os órgãos reprodutores femininos internos, ou seja, aqueles que ficam para o lado de dentro do corpo humano. Os órgãos reprodutores internos da mulher incluem quem? Os ovários e um sistema de ductos e câmeras que transportam os gametas e permitem o desenvolvimento do embrião. Vamos lá. Nós primeiro vamos conhecer os ovários. Olhem aqui, ó. Esses são os ovários. O que são os ovários? São estruturas ovoides, ou seja, em formato oval. Tá vendo aqui, ó? Eu circulei meio aqui, ficou meio feio, mas toda essa estrutura aqui são os ovários. Tem um formato oval, onde são produzidos os gametas femininos. Estão vendo? Esse monte de bolinhas aqui dentro são os gametas femininos. O que são esses gametas femininos? São os ovócitos secundários, popularmente chamados de óvulos. Então, dentro dos ovários, ó, são produzidos os óvulos. Estão vendo essas várias bolinhas aqui dentro? São os óvulos produzidos dentro do ovário feminino. E além deles, também são produzidos os hormônios sexuais. Os ovários são formados por duas porções. A medula, que é a camada mais interna, e o córtex, que é a camada mais externa. Na camada mais externa, encontram-se os folículos, os quais são constituídos pelos ovócitos envoltos por camadas de células.
Agora nós iremos conhecer as tubas uterinas. Olha aqui, ó. Estão vendo esse tubo aqui? São as tubas uterinas. Nem tá aparecendo porque a minha linha tem vermelho, mas ó, esse tubo aqui são as tubas uterinas. São duas tubas musculares delgadas de aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Então, ó, essas tubas aqui, ó, tem 12 centímetros de comprimento que seguem do útero para os ovários. Estão vendo o útero aqui? Ó, esse é o útero. Então, essas tubas vão seguir do útero direto para quem? Ó, saem da tuba, do útero, vem na tuba uterina e vem até os ovários. O processo de fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, ocorre aqui, nas tubas uterinas, desculpa. Agora nós iremos falar do útero. Acabei de circular para vocês, ó. O útero, estou circulando aqui de novo. Esse aqui é o nosso útero. O útero é o local onde a criança será gerada. Quando a mulher está grávida, a criança fica aqui dentro, é dentro do útero. E pode moldar-se para acomodar uma criança de até 4 quilos. Só que quando não há gravidez, quando a mulher não está grávida, o que acontece no útero? Ocorre mensalmente a menstruação. O que é a menstruação? Nada mais é do que a descamação da camada interna do útero, chamada de endométrio. A menstruação dura em média de 4 a 6 dias. Então, quando a mulher não fica grávida, essa parede interna do útero, ela vai descamar, fazendo com que a mulher menstrue e isso tudo seja eliminado pelo canal vaginal da mulher, ok? Por último, nós vamos falar da vagina. Olha só, aqui, a vagina. É o canal muscular. Por que é canal muscular? Porque esse músculo, ele consegue se mexer, né? Ele consegue se expandir. Ele tem como crescer, aumentar. Ele é como se fosse um elástico. Esse canal muscular é conectado ao colo do útero e ao meio externo. E é o local onde ocorre a cópula e também é por onde o bebê sai no momento do parto. Então, hoje nós conhecemos o sistema reprodutor feminino, conhecemos os órgãos externos, que são aqueles que ficam do lado de fora, e também conhecemos os órgãos internos, que são aqueles que ficam do lado de dentro do corpo, e conhecemos a função de cada um deles. Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje e nos vemos amanhã com mais uma aula para você continuar aprendendo. Beijinhos e tchau, tchau!